homem de Deus. Amém? Amém. Todos nós somos homens, amém? Amém. Mas às vezes nós somos homens do nosso jeito. E hoje eu quero passar para você a receita que está no manual da vida, de você ter uma família abençoada. E se você... Quem que é solteiro? Levanta a mão, vamos ver. Tem bastante solteiro. Solteiro do mais slide, cara. Quando falar para o solteiro, eu vou virar para cá. Quem é solteiro aqui? Vamos ver? Amém. Bom, glória a Deus pela vida de vocês. E vocês já vão aprender um pouco hoje, já colocar isso na pauta da vida de vocês. E antes de ir para um projeto de casamento, já saber como é que faz. Amém? E os desafios da vida. O Anderson, que estava falando aqui, deu um breve relato, né, do que Deus fez na vida dele. Foi um desses 22 casais que o Senhor restaurou. Um casamento, e eu vou falar para você, um casamento que estava destruído, acabado. Talvez, como está a sua história hoje. Um casamento que não tinha parte sexual, não tinha prosperidade financeira, não tinha uma fidelidade um ao outro, não eram cúmplices. E eles estavam exatamente na decisão de separação. E nós, como igreja, estávamos orando por ele. Foi quando o Senhor permitiu isso na vida dele. E aí veio a restauração do casamento dele. Não é hoje também, que é um testemunho, mas para vocês entenderem. E nosso foco é esse: é ir atrás de pessoas que querem, pessoas que gostam, pessoas que estão buscando uma parte espiritual, estão procurando fazer a vontade de Deus. E nós estudamos para poder apresentar e falar para essas pessoas e ensinar as pessoas a como seguir a Deus, a como realmente buscar o Senhor de uma forma pura, de uma forma como diz a Bíblia. É isso. Amém? Amém. Então, eu só fui ungido pastor depois, faz 1 ano e meio, eu não fui ungido a pastor para vir aqui pedir dinheiro para ninguém. É porque uma igreja, ela precisa de um líder. E graças a Deus, como o Senhor restaurou a minha vida e veio restaurando outras vidas, quando chegou na hora de ter um pastor na igreja, a igreja reconheceu que eu seria o pastor. Mas eu não tenho mérito nenhum a mais do que esses 22 casais que aqui trabalham. Aliás, tudo que acontece dentro dessa igreja é definido dentro de um conselho que acontece na segunda-feira entre os casais que estão na parte do conselho. Tem um conselho dos jovens e tem um conselho dos casais. E nós definimos tudo em grupo e em conjunto. Eu não decido nada aqui sozinho. Só quando diz a parte espiritual, que está dentro da palavra, nós seguimos 100% o que está aqui. Fora disso, nós vamos sentar e nós sempre reunimos lá e definimos as coisas. Amém? Amém. Eu queria pedir para os líderes que estão aqui, os supervisores, ficarem de pé para a igreja poder conhecer. Vem cá, vocês estão no fundo, vem para frente aqui, só para eles enxergarem e ver. Eu quero os jovens também que estão aí, né? Os líderes. Isso. Esses são os homens. Isso. O subiu estava sentado, ele esqueceu que ele era ali. Diário noite, Atibaia, em todo lugar. Esses são os homens ao qual eu falei. Eu quero pedir uma salva de palmas para a vida deles. E você também, Leandro. Amém. Amém. Os colírios estão por aí, vamos ficar de pé os colírios para poder o pessoal conhecer. Estão com vergonha? Só porque são colírios? Olha lá. Tem um grandão ali, ó. Olha lá. Amém. João. Olha lá o Joãozinho. Amém. Vou dar uma salva de palmas para esses caras. Muito estudo da palavra. Por quê? Porque quanto mais você for instruído, menor é a chance de você ser enganado. Para onde você for, você vai estar sabendo o que é certo e o que é errado. Esse irmão que o Rodrigo falou, que é o Leandro, que está em Portugal, ele era de Atibaia, foi a primeira pessoa que nós conhecemos. E ele entendeu a palavra e hoje ele foi a Portugal. Não é que nós queremos abrir uma igreja lá, porque nós vamos lá e vamos trazer euro para o Brasil. Não é isso. Lá tem pessoas que estão precisando. E ele entendeu o que é igreja.
Ele entendeu que Deus restaurou a vida dele e ele quer fazer isso pelo próximo e está fazendo lá. E hoje o Skype é muito fácil, né? Toda semana, eu e minha esposa discipulamos ele e aí eles estão lá firmes e eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra. Amém? Amém. Bom, foi isso. Agora você já está conhecendo, agora você já é de casa, amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para os novos anos aí. Abra sua Bíblia em Efésios 5. Nós vamos então trabalhar agora os 3 princípios, conforme a palavra de Deus, sobre ser um verdadeiro homem, conforme a palavra. Efésios 5. Hoje dá pra gente falar um monte de coisa aqui, porque não tem nenhuma mulher. E depois o Adriano tira da filmagem, viu, Adriano? Você faz uma edição. Dá uns cortes aí. Opa! A gente vai falar, ter liberdade como homem para falar, né, Sérgio? Amém, homens? Amém. Amém. Você sabe que é um desafio a gente ser casado, né? Porque é tão diferente o homem e a mulher, é tão diferente, mas nós precisamos de um. Outro dia teve um irmão que ligou para mim, mandou o WhatsApp, né? Rapaz, está difícil. Está difícil lidar com essa mulher. Ela fala e fala. Eu falei, não é assim mesmo, rapaz. Dá atenção para ela. Aí ele falou assim, mas tudo ela reclama, pastor. Como é que pode? Eu falei, mulher é assim mesmo, cara. Ela põe defeito em tudo. Eu não sei como é que faz. Eu falei assim, fala. Ele não quer que fale. Ele não quer que reclame. Ele não quer que põe defeito. Eu falei assim, eu tenho a solução para você. Ele falou, qual é? Eu falei, casa com um homem então. Eu falei, tá doido, rapaz? Eu falei, você casou foi com mulher, meu. Você precisa aprender a lidar com ela. Irmãos, é um desafio. É ou não é? É um desafio. Mas é bom o desafio, cara. O desafio é bom. Aí se você, meu pastor, mandou casar com homem, ué, só tem uma coisa que não vai reclamar, que não vai falar demais e não vai ficar te enchendo o saco. É obviamente que eu fiz uma brincadeira com ele. Mas você tem que entender que eu e você somos homens e somos diferentes desse projeto de ser mulher. E se nós não entendermos o que é a mulher e como ser um homem dentro de nossas casas, estão vindo solteiros? Estão vindo. Nós vamos ter sérios conflitos e não vamos ter uma vida abençoada. E o que é ter uma vida abençoada, pastor? Simples. É o que todo mundo responderia se falasse assim, o que você quer? Eu quero ter um bom emprego, um bom salário que dê para eu conseguir manter as minhas contas, ter um carrinho bacana, uma casa legal, e ter uma esposa, e viver feliz com os meus filhos, e poder pagar uma escola. Todo mundo ia falar mais ou menos isso. E a gente poder, pelo menos uma vez por ano, viajar, e a gente ir para a praia, ela correr na frente, correr atrás dela, a gente cair na areia e se amar. É isso que é o sonho, pastor. Sério. Isso é uma vida abençoada. Isso é uma vida abençoada. Então, para isso você precisa entender quais são os princípios que você deve aplicar na sua vida. E a Bíblia, ela é um manual e é isso que nós vamos fazer. Vamos ver isso na palavra. Então, você está aberto em Efésios 5. Quero começar no versículo 22. As mulheres estão aqui, mas vamos ver aqui o que Deus falou para elas. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Amém? Amém. A primeira coisa que nós vemos aqui é que o marido, ele é o cabeça. Repita assim, eu sou o cabeça da minha casa. Então esse é o primeiro princípio. Nós homens, Deus estabeleceu um princípio, que nós devemos ser o cabeça. E percebe que às vezes você pode até não concordar com isso, mas quando você faz ao contrário disso,
as coisas não vão dar certo. Porque o que Deus criou como princípio, quando nós invertemos, não dá certo. Princípio de Deus é princípio de Deus. Versículo 25: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui nós vemos o segundo princípio. Falou para a gente amar as nossas esposas. Então fala assim: eu devo e preciso amar a minha esposa. Amém. Talvez você pense que a ame, e hoje talvez você vai perceber que o seu modo de pensar que amar talvez não seja como a palavra diz. Porque a gente pensa que ama, né? Talvez você fale assim: eu amo minha esposa, pastor, sou casado com ela há 8, 10, 12 anos. E se quando foi a última vez que você falou para ela que você ama ela? Ah, mas ela sabe disso, eu não preciso falar todo dia. Irmão, presta atenção na primeira coisa: mulher gosta de ouvir. Ela gosta de ouvir. A gente é meio que no automático. Presta atenção quando você está conversando com um homem. O homem fica assim, ó, você está conversando com ele, está tranquilo, está ouvindo. A mulher, além de exigir que você olhe nos olhos dela, você nunca viu sua mulher falando assim: olha para mim, eu estou falando para você. É assim ou não é, irmãos? Irmãos, eu faço aconselhamento com aproximadamente 20 casais por semana. É tudo igual, irmão. Tenha certeza, quando você pensar que você está querendo terminar o casamento, passar em rosto, tu vai entrar em dois, porque vai ficar uma atrás do seu pé e a outra que vai vir atrás de você também. Não existe divórcio com felicidade. Não existe isso. Todas as mulheres são iguais. Todas. É tudo igual, irmão. Um dia, se você quiser aprender esse desafio, eu chamo você. Você vai fazer um curso e nós vamos juntos aconselhar mulheres não, casais, e vocês vão ver que todas elas são iguais. Amém? Aliás, deixa eu identificar aqui que na nossa igreja nós temos um princípio: homem aconselha homem, mulher aconselha mulher, e eu, como pastor ou qualquer líder, um homem pode aconselhar um casal, mas não um homem sozinho com uma mulher. Beleza? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Isso não precisa ser crente pra você saber, né? Para, né, meu? Você vai aconselhar a minha mulher aqui, rapaz? Ô, pastor, e tem um monte de igreja aí, pastor, que não aconselhar a minha sozinha, viu? Ah, rapaz, isso aí, desde quando era do mundo, eu já aqui, ó. Me converti, mas eu estou de olho, viu? Então nós temos que amar, aprender a amar a nossa esposa. Esse é o segundo princípio que eu vou tratar aqui essa noite. Vamos continuar a leitura. No versículo 26 fala assim: para santificar, purificando-a com água, com a lavagem da água pela palavra. E o versículo 27 fala: para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, em coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, conforme o versículo 26 diz que nós devemos santificar a nossa esposa para apresentar ela, assim como Jesus vai apresentar a igreja. Repita comigo assim: eu preciso santificar a minha esposa. Irmão, talvez você é crente há 10, 15, 20 anos e não sabia disso. Você estava achando que era uma obrigação de Deus santificar a sua mulher, e a sua era só seu marido comer pipoca e ficar na frente da TV. Não, a obrigação é sua e minha. Está escrito aqui: assim como Cristo entregou a vida pela igreja, nós devemos entregar a nossa vida pela esposa. E devemos santificar. Mas você fala assim: mas eu tenho o poder para santificar? Não, nós somos santificados pelo sangue de Jesus. E através do sangue de Jesus e pela palavra, que foi o que falou ele, você vai levar para dentro da sua casa, e junto com a sua família, você vai santificar. Amém? Amém. Quem santifica é o Senhor e a palavra, mas a obrigação é nossa. Fala assim: eu tenho a obrigação. Eu tenho a obrigação. Amém? Amém. Presta atenção que esse projeto de homem está em extinção hoje. Eu tenho visto. Eu lembro quando eu era criança, meu pai olhava para mim, rapaz, ele virava a cabeça, não me olhava já. Fui filho de militar, você imagina. Lá em casa, se meu pai falasse: agora pro quarto, e não fosse pro quarto, rapaz,
não tinha duas palavras. A segunda ia ser surra. E você sabe que eu glorifico por ter tido uma infância. É claro que quando a gente tem um conhecimento da palavra, muda isso, mas a correção com uma vara, com a disciplina, está em Provérbios. É bíblico. E hoje eu vejo pais com crianças, e você está conversando com o pai, daqui a pouco o filho chega e puxa o pai, pai, e o pai olha, o pai briga, e quando o pai faz cara feia, o filho fala: pai, você está com fome, pai? Que essa cara feia para mim? Irmãos, então assim, é uma extinção da palavra homem como cabeça, homem como santificar o seu lar, e o homem amar a sua família. Tudo isso inclui esses três itens. Porque se você amar o seu filho, você, primeira coisa, você vai ensiná-lo a ser um filho. Ele sendo filho e você sendo pai. Você aprende, ensinando a ele a ter educação para respeitar o momento da conversa, e ele entendendo que ele precisa esperar na hora certa para falar com você. Vejo muitas vezes esposas dentro das casas fazendo o papel de um homem e o homem fazendo o papel da mulher. E quando isso acontece, você vai perceber que as coisas não vão dar certo. Por exemplo, educação dos filhos. Se você tem visto grandes dificuldades na educação do seu filho, e a sua esposa, ela que faz esse papel, você vai perceber que as coisas não funcionam na sua casa. Por quê? O projeto de educação de filhos é do pai. A mãe, ela é ajudadora. Então, quando inverte isso, a sua mulher é que cobra, a sua mulher é que fala, a sua mulher é quem grita, a sua mulher é quem bate, a sua mulher é quem castiga, e você não fala nada, as crianças não vão fazer o certo, e a sua mulher vai se cansar em falar, e as coisas não vão fluir, porque a obrigação é do homem. E quando o homem se posiciona como marido, na educação das crianças, as coisas fluem. Ah, não é perfeito? Claro que não. A criança precisa aprender os limites. Mas o pai olhou uma vez, o pai falou uma vez, tá bom. E aí quando a mãe está sozinha, ela fala: vou falar para o seu pai. A criança. Agora, quando o pai não é o homem como cabeça, pode falar: vou falar para o seu pai. Mas pode falar para o meu pai, estou nem aí. Vai falar para o meu pai, fala o que você quiser. Seu filho tem que te obedecer. E não é pela pressão, é por amor. Inclui esses itens também. Então, vamos tratar o primeiro item, que é o marido como cabeça. Abre a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. 1 Coríntios 11:3 diz assim. 1 Coríntios. Aliás, tem corintiano essa noite aqui? Vou fazer um apelo no final, vocês vão se converter. Eu não torço para time não, irmãos. Fiquem em paz. Eu não torço. É só uma brincadeira com vocês. Vamos ler aqui o livro. Não é para os corintianos esse livro não, viu? Existe uma cidade que chama Corinto. E aí era essa carta Paulo escreveu para o povo de Corinto. Tá bom? Não é para os corintianos. Mas serve para vocês também, tá bom? Vamos lá. 11, versículo 3 fala assim: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, conforme esse versículo, nós vemos então que Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Mais uma vez aqui nós estamos vendo que Deus estabelece um princípio: Deus, Jesus, o homem e a mulher. Ou seja, quando você estabelece um papel de homem como cabeça dentro do seu lar, quando a sua mulher estiver contra você, desobedecendo os princípios de Deus, não os seus princípios, ela está automaticamente fora de uma cobertura espiritual. Existe um guarda-chuva que nós chamamos, né? Deus, Jesus, o homem e a mulher. Nós temos que entender que para a gente poder ser esse homem como cabeça, a primeira coisa que nós devemos fazer é orientar, o dever de orientar as coisas dentro do nosso lar, o nosso. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se até hoje a sua esposa
tomava frente em todas as coisas. Ela pode te ajudar em tudo e ela deve te ajudar em tudo. Aliás, tudo deve ser feito em concordância. Mas a direção, sabe quando chega aquele problema financeiro? Você não tem que ser o primeiro a gritar e fingir que nada está acontecendo, ou se esconder embaixo da mesa, ou falar assim, o problema é seu. Não, é você quem tem que dar a orientação de como vai resolver. Fala, peraí, vamos sentar aqui e vamos conversar. Então, é esse tipo de orientação. Por exemplo, a criança está dando problema, não está estudando, vamos sentar e vamos conversar. Não você ficar fingindo que não está acontecendo nada. Não você ignorar o fato de que você é o responsável para estar ali, para orientar a sua casa. Isso é o marido como orientador. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Marido é aquele que dirige, que analisa. Então, opa, aconteceu um problema, o que aconteceu? Disseram que nós vamos ter que sair da casa, a gente não está pagando aluguel. Não é você pegar e ir no quarto, chorar. Não é você pegar e começar a gritar com a sua esposa. Você peraí, vamos analisar. Vamos sentar, vamos conversar. Você foi colocado como cabeça dentro da sua casa para orientar a sua família. Nos momentos difíceis e no momento de alegria. Opa, recebemos 13º. Dá um cartão na mão da sua mulher e manda ela no shopping para ver se vai sobrar alguma coisa. Não precisa dar nem o cartão, né? Ela já tem. O negocinho que inventaram, né? Rapaz, eu tenho uns 3 anos atrás, eu quebrei todos os meus cartões. Quebrei. Eu não tenho cartão de crédito. Pergunta se a minha mulher tem. Eu quebrei 3, mas brotou mais uma em casa, cara. Ei, cartãozinho. Quando chega no final do mês é uma benção. Mas você precisa analisar, você precisa sentar com ela. Dirigir, olha, é o seguinte, nós recebemos aqui, nós temos essa economia que sobrou. Vamos fazer uma viagem? Ou vamos pintar a casa? Ou vamos poupar esse dinheiro? Vamos colocar numa poupança? É você que tem que dirigir em concordância com ela. Mas a ideia pode vir dela? Pode. Pode, claro. Muitas ideias a sua esposa vai ter. Aliás, as esposas, as mulheres sábias, a palavra diz que ela edifica o seu lar. Porém, a direção tem que ser sua. Você precisa estar no mesmo trilho que ela. Existe um ditado no mundo que diz que por detrás de todo grande homem existe uma grande mulher. Mas está errado isso. É ao lado de todo grande homem existe uma grande mulher. Amém. Se não fosse a sua mulher, você não seria o homem que você é. Você tem que valorizar isso também. Amém? Amém. Pode perceber que o cara, ele sempre tem uma vida tudo esculachado. Ele só começa a endireitar no trilho depois que ele arruma uma esposa. Até engorda, né? Depois a vida vai até engorda. Os caras casam, o cara era magrelo, quem vai ser o Rodrigo? Magrelo não, casou agora, gente, tá ficando gordo. O antes, mesma coisa, rapaz. Esse ali, ó, ele é solteiro, não é? Daqui a pouquinho, quando casar, vocês vão ver o que Deus vai fazer. O cara fica mais assim mesmo. Pode perceber, olha suas fotos antigamente, se você não deu uma engordadinha. Vê se sua mulher não está cuidando de você bem. Então, irmãos, nós temos que entender outra coisa. Que os nossos filhos, eles não estão falando, mas eles estão aqui, ó, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu trato com adolescentes ali. Eu trato com jovens. Em determinadas situações que acontecem, você pergunta assim para o adolescente: quem é a referência de homem sobre a sua vida? Ela tem um pai. Ela fala assim: não tem. Aí você fala para a menina: quem é a referência de mulher para você? Minha avó. Minha avó brincava comigo quando era criança. E a sua mãe? Minha mãe nunca brincou comigo. O que você mais gosta? Ah, eu gosto de assistir tal coisa. Sua mãe sabe disso? Minha mãe nunca se importou com as coisas que eu gosto. É muito sério você ver crianças, adolescentes que tem pai, tem mãe, mas dentro da sua casa eles não são pai e nem mãe. Se os seus filhos, pensa você agora aí, eu quero fazer um desafio com você. Entra você na história agora. Pensa se você sabe o que o seu filho mais gosta. Pensa se você sabe quem é o melhor ou a melhor amiga ou amigo dos seus filhos. Pensa se você sabe como ele está na escola, qual é a marca do tênis preferida dele, qual é o time, qual é o jogador que ele mais gosta.
Se você não sabe essas respostas, eu vou dizer para você, você precisa entender que Deus está falando com você. Eu canso de atender jovens que os pais vêm falar que estão com problema de droga, problema de homossexualismo, problema de prostituição. Mas quando você vai começar a conversar com aquela menina, com aquele menino, você vai ver que existiu toda uma adolescência, uma infância, uma juventude deturpada dos problemas que os pais arranjaram. Vou dizer uma coisa para você. Mais do que você ser cabeça, é você olhar para o seu filho e saber que ele espera de você um homem ao qual vai dar para ele um rumo em sua vida. Você é esse homem. Quando eu digo que está em extinção o projeto de ser pai, meu pai foi um militar. Mas eu olhava para o meu pai e falava assim: eu quero ser esse homem. Meu pai teve um monte de defeito porque ele não conhecia a palavra do Senhor. Mas eu olhei para ele um dia e falei: eu quero ser esse homem. Você precisa saber se seus filhos fazem assim, se eles pensam assim. Por isso, irmãos, é muito sério quando nós falamos assim: não dá mais esse casamento, vou parar com isso. Não é simplesmente parar. É você olhar para o seu filho e saber que a responsabilidade está em suas mãos, sobre as minhas mãos. Esse é o homem cabeça. Esse é o homem que dirige. Esse é o homem que ensina. Esse é o homem que realmente é o projeto de homem como cabeça dentro do seu lar. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Provérbios 31, versículo 10. Provérbios, no meio da Bíblia, abre a Bíblia no meio que você vai sair lá em Provérbios. Depois de Salmos, Provérbios 31, versículo 10, fala assim. Versículo 10, Provérbios 31. Amém. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Amém? Irmão, imagina você ter uma pedra de rubi que tem um valor inestimado, um valor incalculável. Vou te fazer uma pergunta: você andaria com ela no bolso? Sim ou não? Você ia andar com uma pedra que não tem valor no seu bolso? Você ia deixar ela dentro do carro lá enquanto você está aqui? Quando você ia guardar? O que você ia fazer com ela? Tenho certeza que o resumo da palavra seria cuidar. Sim ou não? Sim. Primeiro quesito de amar é você cuidar. Amém? Amém. A Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil do relacionamento. Irmão, entenda uma coisa: você casou com uma mulher. Pode até ser que a sua esposa às vezes tem algumas atitudes que não são tão frágeis assim. Outro dia eu fui na casa de um casal. Tem uma mesa lá de madeira maciça e precisava mudar de lugar. Daqui a pouco, quando a gente olha, a irmã no chão assim, arrastando a mesa e o marido do lado. Eu falei: Jesus, o que aconteceu aí? 3 homens do lado e a irmã arrastando a mesa. Só falar quem é? Vocês são da igreja? Arrisca. Quem que é essa irmã da igreja? Pois é. Mas nós temos que entender que elas são os vasos mais fracos. A mulher, ela tem dias bons e dias ruins. E eu faço um desafio com você, para você poder entender um pouquinho o que é ser mulher. Chega na sua casa, mas faça isso, para você ter um pouquinho de noção do que é ser mulher. Pega um mods, faz um pouquinho de xixi, coloca na cueca e fica andando com ele o dia inteiro. E fica 5 dias assim na semana. Vê o que vai acontecer com você. Se vai ficar irritado. Pois é, a sua mulher passa por isso aí também.
Talvez aqueles que estão mais já veio a menopausa, já está na época do mês inteiro abençoado, né? Eu ainda não cheguei lá, eu estou olhando por isso, viu? Tem aqueles dias que você chega perto dela e quando você fala assim, o nome dela, na hora para você falar, quem? Tem ou não tem? Será que é só minha esposa? Meu irmão, quando eu casei, para eu aprender esse item amar, foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque eu achava que amar era chegar e dar olho e acabou. Falar assim, meu, aqui quem manda sou eu. Tá entendendo? Quando eu chegar, eu quero a comida pronta. Pensava que era assim, cara. Eu casei com uma. Quando eu fui falar a primeira vez assim, ela pegou meu pescoço e falou assim: o que foi? Rapaz, nós saímos na mão. Primeiro dia de casamento, tô falando sério com vocês. Peguei ela em cima da cama e falei: olha aqui, a próxima vez que você pegar no pescoço, eu mato você. Foi assim que começou o meu casamento. Você acha que o seu é diferente do meu? Você está entendendo o que Deus fez na minha vida? Eu não sabia o que era amar. E ela também não. Ela queria já me dominar no primeiro dia. E eu não queria deixar ela me dominar. E aí começa assim. Muitas vezes não acontece com a sua casa. Glória a Deus que há 9 anos nós estamos vivendo muito mesmo. Amém. Verdade, irmão? Aqueles que andam comigo, os meus discípulos, o verdadeiro casamento você tem que andar em lua de mel todos os dias. Tem problema? Tem problema. Mas quando você aprende a amar, você vai aprender a respeitar, você vai aprender a consertar, você vai aprender a ser humilde, a esperar. Então quando ela estiver naqueles dias ruins, não vai para cima não. A Bíblia fala: fugir da aparência do mal. Quando você olhar para ela e ela estiver assim, você fala: mais tarde eu volto. Eu vou tomar um café e comer uma pipoca. Seja esperto, irmão. Vai enfrentar não, cutucar o leão com a vara curta. Não precisa ser crente para saber isso, cara. E a palavra diz que nós temos que amar como Cristo amou a igreja. Pergunto para aqueles que conhecem: Cristo foi educado com a igreja? Amém. Não. Cristo não foi educado com a igreja? Cristo foi muito educado. Aonde você viu ele não ser educado com a igreja? Você é educado com a sua esposa? Cristo ensinou a igreja? Você tem ensinado a sua casa? Vou falar uma coisa. Vou dar um exemplo que eu sempre dou. Você vê casais que às vezes brigam anos por um problema, e às vezes aprende a conviver com aquilo e não resolve o problema. Vou explicar para você. Por exemplo, você chega do serviço com aquele sapato com chulé, aí você tira ele na sala, aí você deita e a mulher vem. De novo você largou esse chulé aqui, eu já falei, taca para de fora, e aí está instalada a confusão. Aí começa aquela confusão e vai no dia seguinte não come junto porque está bravo por conta daquele negócio. No outro dia você quer namorar, a mulher não quer namorar, e aí você já fica mais nervoso ainda. E aí quando você vê ela só em calcinha, você fica mais nervoso ainda porque você quer pegar ela corre de você. E aí passa o dia seguinte o problema do trabalho, e passa uma semana sem brigar por causa do chulé do sapato. E aí, por N motivos, acabam se consertando e passa aquele problema e não resolveu o problema. Vocês vão sentar para conversar sobre aquele sapato. Aí passou mais 3, 4 meses, de novo o problema do sapato, vai instalar de novo a briga, vai de novo ter a confusão. Aí tem casais que fazem assim: ó, a mulher vai falar, quer saber, eu não quero mais saber de sapato. A mulher larga o chulé tudo lá. Ela, para não arrumar mais confusão, ela aprende a viver com aquele chulé dentro da casa. E você aprende a tirar o sapato na sala, porque você é assim mesmo, turrão. E eu costumo dizer o seguinte: resolver o problema, você como marido, se você ama a sua esposa, se você entende que você é o cabeça, quando você tiver um problema como esse, porque problemas assim vão existir muito, porque você veio de uma cultura, ela de outra. Você é homem, ela é mulher. Você foi ensinado e você foi educado pela sua mãe, ou mimado pela sua mãe. Você não fazia algumas coisas, você fazia alguns, você tinha os seus costumes e eram os dela. E aí quando junta isso, vai ter alguns conflitos. Então quando existir um problema como esse, você deve sentar com ela, depois que a poeira baixou, e falar assim: vamos resolver o negócio aqui. Aonde nós vamos largar esse sapato? Ó, vamos fazer o seguinte: você larga o sapato lá na porta de casa, então vai lá, combina com ela o lugar,
E aí você fala para ele, então eu vou sair com meu chinelo todo dia, eu vou deixar meu chinelo lá do sapato, vou pôr o sapato, você não tira o chinelo do lugar. Quando eu chegar, eu vou pôr o sapato lá e vou pegar o chinelo e vou entrar na casa de casa. Está resolvido? Está resolvido. Nunca mais aquele sapato vai dar problema, irmão. Vocês estão entendendo? Eu estou dando exemplo de um sapato, mas existe quantos problemas dentro da sua casa que você aprendeu a conviver, e aposto que um deles é a parte sexual. Você aprendeu a conviver, a ter dificuldade com isso, e até hoje você não descobriu como faz isso. E eu digo para vocês que um dos grandes e maiores problemas que existem com as pessoas que chegam até a igreja é na área sexual dos casais. É inacreditável como o diabo entra nessa área, destrói as pessoas. O que é destruir, pastor? Como que é a vida sexual normal, então? A vida sexual normal é o que é bom para você e para a sua esposa. Não tem todo dia, uma vez sim, um dia não, uma vez por semana, uma vez por quinzena. É o que para você e para ela foi bom. A Bíblia não vai dizer assim, é uma vez por semana. Não. É o que vocês dois concordaram. Agora, tem que existir um equilíbrio nisso. O problema é que eu encontro, às vezes a gente vê casais que a mulher não tem nem prazer pelo homem, faz por fazer, e você sabe quando a mulher faz por fazer. Sim ou não? A pior destruição na vida de um homem é ser casado e não ter o prazer na área sexual. E quando você aprende, irmão, presta atenção nisso, a colocar esses princípios, porque para a mulher, quando ela se sente amada, ela tem o desejo de se entregar para o homem. Então é diferente de nós. Nós é o seguinte: você quer amar a esposa? Quer? Manda ela ficar de calcinha na sua frente e passar correndo. Na hora você vai dizer, minha esposa, peraí, só um minutinho. Sim ou não? Fala aí, pô, só precisa da igreja? Fala, rapaz! Ei, que é isso, cara? Você quer fazer um bom investimento? Vai lá amanhã, compra uma calcinha, dá para sua mulher e fala, põe aí. Irmão, mas você está falando de calcinha na igreja? Olha, o maior presente dentro do casamento é a área sexual. O maior presente de Deus. O sexo fora do casamento, isso sim é uma contaminação e é contra a palavra. Mas o sexo é um presente de Deus. E sabe que até alguns anos a igreja não tratava disso. E dentro da igreja existiam muitos problemas na área sexual. Mas aqui, todos os meses, os meus discípulos eu pergunto, como é que está a área sexual sua? Tá bom, pastor? Pergunta a mulher dele junto com ele, está tudo certinho? Está tudo certinho. Não, está ruim o negócio aqui, está ruim, então vamos conversar. O que aconteceu? Como está a área financeira? Como está a educação dos filhos? Como que está o seu trabalho? Isso é uma vida abençoada, irmão. E sempre tem alguma coisa para ajustar. Amém? Você quer dizer para sua esposa que você a ama? Conversa com ela. Presta atenção. O principal quesito para uma mulher é você conversar e você ouvi-la. E presta atenção, olha bem no olho dela quando você estiver falando com ela. Mesmo que você esteja cansado e que você esteja igual você está agora, assim, ó. Tem uns que estão assim, está cansado. O cabo está quase dormindo ali, ó. Acordou agora, olhando vermelho. Não é, ele e o cérebro fica assim, ó. Mesmo que você esteja assim, irmão, olha para sua esposa, fica igual o cérebro. Finge que está ouvindo, rapaz. Depois você vai ter um presente. É sério. Eu, quando estou querendo, eu chego em casa e falo assim, como é que foi seu dia? Aí ela começa a falar, eu arraso de beça. Pode ver, depois a mulher fala assim, mas eu falei para você, você não lembra? Aí eu fico assim, não, será que é naquela hora que eu desliguei o botão e estava sozinho? Depois que acaba o assunto, é bênção na certa. E é isso que você tem que investir. Você tem que investir isso com a sua esposa. Porque você vai conhecê-la e ela te conhecer. E é tão bom quando um casamento os dois aprendem a conhecer um ou outro, né? Faz alguma coisa nesse sentido com a sua esposa. Pergunta para ela o que ela mais gosta. Pergunta para ela qual é a sobremesa que ela mais gosta, o suco, a cor, o lugar que ela gostaria de ir. Teve um seminário de casais há algum tempo que fizeram uma pergunta para minha esposa: o que você desejaria que seu marido fizesse para você que ele ainda não fez? Aí eu fiquei pensando, falei, Jesus, ela vai falar para viajar para algum lugar do mundo. Aí ela falou assim: eu desejaria dormir ele fazendo massagem nas costas. Falei, rapaz, é hoje mesmo, cara. Mas não deu um dia, naquele dia eu falei, ué, que coisa, como é que eu
podia imaginar que a minha esposa ia falar um negócio desse. Pois agora, aqui uma massagem. Aí eu amassei a carne. Tá ouvindo, Eduardo? Com aquela maciada. Passa igual aquela maquininha com carne moída. Massagem o tempo inteiro, cara. Pergunta para sua esposa: o que você gostaria que eu fizesse para você, que eu ainda não fiz? E você vai descobrir coisas maravilhosas. Isso é amar, isso é a vida, irmão. É tão gostoso quando você consegue descobrir o segredo do casamento, você viver uma vida verdadeiramente abençoada. Sabe aquele momento que você viveu quando você namorava, que você ficava esperando o momento de ver ela, que você sonhava quando você chegava em casa, e que você queria formatar uma família? Então o momento chegou, o momento é esse. Você está nele e não está aprendendo ainda. Talvez ainda você não conseguiu viver, mas você vai conseguir viver. Amém. É ter prazer em chegar em casa, é ter prazer em conversar com sua esposa, é ter prazer em ficar com ela sozinho, é ter prazer nos seus filhos, é ter prazer em viver. Isso é a vida. Amém? Não precisa de dinheiro. Às vezes a gente pensa, não precisa de dinheiro, não precisa. Eu me lembro que na época que nós estávamos passando a maior luta financeira nossa, e nós estávamos sem dinheiro, e eu queria fazer algo, e falava assim: vamos fazer um piquenique? Eu falava: vamos. Pegava o lençol, e isso faz 2 anos, tá bom? Ia lá em Atibaia, tem uns lagos lá, fazia, levava o suco, fazia o quisuco, cheia da época do quisuco aí, levanta a mão. Então, hoje é Clyde, né? Fazia o Clyde lá, vamos tomar um suco na beira do lago, comer um lanche. Aí pegava uma varinha e falava: corre que eu vou pegar você. Ela corria, eu corria atrás dela. Ó, o bicho vai chegar, hein? Criança. Quem achar a borboleta primeiro ganha. Aí são as 2 crianças correndo, comprando borboleta. Gente, é simples a vida. A gente começa a fazer um monte de negócio, correndo atrás de um monte de coisa. E o homem pensa em dinheiro, o homem pensa em pagar conta. Eu sou homem também, gente. Pensa. E aí o outro do lado, do seu lado, não precisa de nada pra você ser feliz. Você já é feliz. Você já é rico. A riqueza é isso. É você aprender a amar a sua família. Ó, tem um parque da cidade aqui em Jundiaí. Quem sabia que Atibaia tem teleférico? Levanta a mão. Agora baixa a mão. Quem já foi no teleférico de Atibaia? Eu moro lá há 5 anos. Eu já fui umas 10 vezes com a minha filha. Falo: filho, vamos andar de teleférico? Vamos, pai. Aí eu vou com meu filho, ele gosta de comprar figurinha agora da Copa, vou lá, compro figurinha na banca. Aí a gente desce o teleférico. E aí o filho fala: olha lá embaixo, filho. Ela fala: pega uma folha na árvore pra mim, pai. Eu pego uma folha, vou esticando às vezes o braço. Calma, filho. R$30. Você faz a sua filha feliz. Às vezes você fica em casa, aquele negócio, e ele pega naquele dia que a sua mulher está com aquela aparência do mal, fala: viu, vamos dar uma volta com as crianças. Aí não cutuca, não cutuca que vai dar errado o negócio. Rapaz, eu passo orando 5 dias do mês, só orando. Eu oro todo dia, mas esses 5 dias eu tenho que orar o dia inteiro. Jesus. Amém. Vamos falar sobre santificar. 1 Timóteo 5,8. Já estou terminando a palavra. 1 Timóteo 5,8. Olha o que diz aqui. Se você não achou, fique em paz. Eu vou ler aqui, só uma coisa. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, o marido, o homem que não cuida dos seus, principalmente da sua família, da sua casa, a Bíblia fala que ele é pior do que o infiel. Então tem muita gente dentro da igreja, achando que é crente, que é servo de Deus, mas quando vai sair daquela porta, o filho fala assim: pai, por que a gente não mora aqui? Por quê? Porque aqui você
não briga comigo, por que você conversa comigo? Criança não fala, mas ela pensa. Na igreja o irmão levanta a mão, abraça, dá um abraço do que no seu lado, né? Abraça a esposa, dá aquela risada, tira. Glória a Deus, aleluia. E em casa, que glória a Deus o quê? Fala aquele monte de palavrão, xinga, faz aquela cara feia. A Bíblia fala que quem não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então, a primeira dica para você e para mim, nós temos que cuidar da nossa família. E aprender a cuidar é aprender o que é santificado. O que é santificado? E para que eu tenho que santificar? Irmãos, a Bíblia, eu achava que ela era, antes de conhecer, eu achava que ela era um livro chato de se ler. Aliás, talvez você conhece ou não conhece a palavra, mas já tentou ler a Bíblia. E como quando a gente faz uma leitura por fazer, a gente se torna uma leitura cansada, uma leitura chata, uma leitura... Mas quando você entende o que é a Bíblia, quando você aprende o que é a palavra, você lê ela como um manual da vida, é maravilhoso. E você começa a descobrir o grande segredo de se viver. Eu como isso aqui todos os dias. Todos os dias eu como a palavra. Mas eu não como a Bíblia simplesmente para eu fazer uma coisa por religiosidade. Eu estudo a palavra para eu poder aplicar, para eu poder rever meus conceitos. E eu como pastor para aprender a poder ensinar as pessoas. Eu aconselho muitas pessoas. E eu preciso, tudo que eu faço baseado na palavra. Então quando você começa a estudar a Bíblia e começa a ver as coisas grandes que ela tem, então você vai entender que o santificar a sua família, a sua esposa pela palavra, é você estudar junto com ela a Bíblia. É você ensinar para os seus filhos princípios bíblicos. Mas espera aí, doutor, eu não estou entendendo. Meu filho tem que ser crente, então não. Você tem que ler a palavra. Você tem que aprender a estudar isso aqui com seu filho. Você tem que ensinar o seu filho a conhecer a Deus através da palavra. Eu não estou falando de religião aqui, não. Eu estou falando de conhecer o manual da vida. Isso aqui é rico em sabedoria. Se algum dia você tiver alguma questão, eu convido você a procurar um desses líderes e fazer a pergunta para eles. Porque se você me perguntar, como que eu faço para educar meu filho? Eu abro o livro de Provérbios e começo a passar para você todos os versículos e começo a explicar para você todos os versículos que estão falando a respeito da educação do filho. Como que eu faço para lidar com o problema financeiro? Eu abro a Bíblia para você e começo a dizer para você onde estão os versículos que é onde vai levar para você para uma vida abençoada financeiramente. Saúde, vida em família, prosperidade, tudo isso está aqui, irmão. E a gente corre atrás disso a vida inteira, fazendo de um jeito que nós achamos que é correto. E você vai perceber que você tem que aprender, a primeira coisa, a amar quem está do seu lado, que você achou que amou até hoje. Então, santificar a sua esposa. O que a Bíblia fala o que é santificar? Santificar leva a nos lembrar de batismo. O que é batismo? O batismo é arrependimento daquilo que nós fizemos de errado. Então é todo dia você refletir na palavra, você ensinar a sua casa, os seus filhos e você mesmo a pensar o que você fez de errado. Porque todos nós, nem eu e nem você, todos nós erramos todos os dias. Sim ou não? Sim. Você nunca vai ver uma pessoa falar que ela é super crente, não existe isso. E nem super alguma coisa. Aliás, se você conhecer um, eu vou fazer um desafio. Fiz sábado aqui, vou fazer de novo. Vai lá na Pedra Grande de Atibaia, leva esse irmão lá e fala assim: pula daqui sem nada e voa. Se você realmente ficou super. E se ele chegar voando aqui, aí sim, vamos falar: esse irmão é super. Presta atenção, nós somos de carne, nós temos algo dentro de nós que se chama alma, e nós nascemos com defeitos, todos nós. E nós temos que entender que temos que lutar contra isso todos os dias. Por exemplo, quem ensinou você a mentir? Ninguém. Como é que você aprendeu? Quem ensinou você a brigar? Quem ensinou você a ter ganância? Já quando criança, seu irmão pegava o seu brinquedo, você falava: daqui, não vou dividir com você não.
Aí tinha um pacote de bolacha, você comia escondido para não dar para ninguém. Sim ou não? Nós somos assim, nós nascemos assim. E aí a gente tem que aprender o seguinte, que nós vamos todos os dias nos santificar, parar e refletir, puxa vida, ontem eu errei, eu falei grosso lá para o céu, nossa, eu preciso conversar com ele. E aí quando você vai entendendo a Bíblia, e você vai trazendo isso para dentro da sua casa, você vai deixando as coisas velhas e vai se fazendo novo todos os dias, e isso é diariamente, irmão. Não existe ninguém perfeito, nem eu e nem você. Mas sabe que nós temos uma coisa que nos faz toda a diferença. Eu terminei a palavra, eu quero só passar mais duas coisas aqui. Os 3 princípios então de nós sermos um marido primeiramente, a gente ser o cabeça, aquele que direciona a nossa casa. Segundo, a gente amar as nossas esposas, nossa família, nossos filhos. Terceiro, nós santificarmos eles na palavra. Amém? Amém. Lembre-se, não é em uma religião, é na palavra. Eu fico impressionado com o número de pessoas que a gente conhece, nós vamos evangelizar, independente de igreja, de religião, que não conhecem isso. As pessoas todas deveriam conhecer. E eu quero passar para você um princípio de sabedoria para você entender como que faz para você ficar tudo isso mais fácil para você. Que parece ser fácil, mas é tão difícil esse negócio. No dia a dia, na hora de você ter que engolir, na hora de você ficar quieto, na hora de você ter que... Esse equilíbrio é muito difícil. Sim ou não? Sim. Existe algo que Deus deu para mim e para você que chama-se Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é um aplicativo que baixa dentro de você no momento que você entende quem é Jesus. E o Espírito Santo de Deus é quem vai ajudar você a colocar tudo isso em prática. Amém. Existem livros de autoajuda. Os livros de autoajuda, eles são somente uma autoajuda. Mas o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar o seu pensar,